Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 1. Quando todos encontrarem, irei fazer a leitura. Todos encontraram? Diz assim: aceitem o que é fraco na fé sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo. Já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que não come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come para o Senhor, come, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém para o Senhor, se abstém, e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivermos, vivemos para o Senhor, e se morrermos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo também voltou a viver, para ser Senhor de vivos e de mortos. Portanto, você, porque julga seu irmão, e porque despreza seu irmão, pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que sou Deus. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Oremos a Deus. Bendito, santo, majestoso, glorioso e excelso Pai, em nome do teu santo Filho Jesus, te peço perdão por todos os pecados que cometi. Deus, te peço em nome de Jesus, que o Senhor ilumine minha mente, para que eu tenha, Deus, uma compreensão correta da tua palavra e venha fazer exposição da mesma com fidelidade. Já te agradeço pela palavra que foi lida, pelo que foi falado, é aqui da parte do Senhor, pelo que foi cantado. Te peço, Deus, também, por cada um que aqui está, por cada pessoa que vai ouvir a exposição deste sermão. Abre a mente para que compreenda. Aqueles que já servem ao Senhor, que o Senhor venha fortalecê-los. Aqueles que ainda não servem ao Senhor, que o Senhor os convença do pecado, da justiça e do juízo. Assim, Deus, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje irei iniciar a exposição do capítulo 14 da epístola que Paulo escreve aos Romanos. E no capítulo 13, como os irmãos que estiveram presentes aqui nos cultos, em especial nos domingos, ou aos domingos, viu que no capítulo 13 nós estudamos sobre a submissão às autoridades,
no início do capítulo 13. Depois, aprendemos ou estudamos sobre o amor ao próximo e o fim de todas as coisas. E aprendemos também sobre que cada vez mais o tempo está próximo, ou Cristo, ele está próximo de voltar. Como assim o mesmo Cristo, ele prometeu para a sua igreja que ele voltaria e nos levaria para ele. E, portanto, depois de alguns anos de Cristo ele ter dito isso, Paulo, já inspirado pelo Espírito de Cristo, ele diz que nós temos que nos despertarmos do sono, porque o tempo está próximo, ou seja, Cristo está próximo a voltar. Sobretudo, o capítulo 14, nós iremos meditar um pouco, aprendermos um pouco, estudarmos sobre algo que é muito conversado entre algumas pessoas, inclusive por coincidência, ainda esta semana que passou, que hoje é o primeiro dia da semana que iniciamos, eu estava conversando com um irmão e entrei em alguns assuntos, o irmão gosta de estudar, entrei em alguns assuntos relacionados à igreja contemporânea, à igreja atual. E eu conversando com o irmão e dizendo algo ao irmão que acho difícil, eu estava dizendo ao irmão que de acordo com o que nós entendemos das Escrituras, foi isso que eu disse ao irmão. Não tem como, por mais que pareça ou aparente ser piedoso, pessoas que frequentam igrejas ditas evangélicas, e vou logo explicando a coisa, ditas, porque tem só o nome, e essas pessoas, por mais que nos aparentem ser piedosas, essas pessoas, elas vão demonstrar realmente que tem parte com Deus, e a gente pode identificar isso aí, quando é exposto a palavra de Deus para que essas pessoas ouçam. E, portanto, a palavra de Deus sendo exposta e elas ouvindo, entendendo pelo Espírito Santo, e procurando viver aquilo ali, isso as auto-identifica como pessoas que servem a Deus. Todavia, eu disse ao irmão, por mais que muitas pessoas aparentem para nós que somos limitados e não conhecemos o íntimo e as intenções, o íntimo de cada pessoa e as intenções de cada mente, por mais que nos aparente ser piedosas, se elas rejeitarem a palavra, irmãos, de acordo com o que as Escrituras nos ensinam, principalmente a pessoa bendita de Cristo, essa pessoa não tem parte com Deus. E isso, irmão, só me escutando, aí foi, irmãos, eu concordo, mas ele dizendo a mim, e agora foi a vez de eu escutar, mas a Bíblia diz que nós temos que suportar os fracos na fé. Eu peguei e escutei a exposição dele, porque uma coisa que a gente tem que aprender é escutar. Eu não vou dizer aqui por ética não, mas tem uma pessoa em Campina Grande, pregador, e eu até gosto de ouvir ele pregar. Eu acho que você já sabe basicamente quem é. E uma vez o pastor Orlando disse a mim, Romualdo, só que aquela pessoa lá,
E outras pessoas me disseram também a mesma coisa, não gosta de ouvir não. Ele até me ouviu quando ele começou a conversar comigo, eu não sei porque eu fui comprar na livraria dele, né? Aí, como diz o Nordeste, não tacar bichinha, não tacar bexiga, ele não me ouviu, ele me ouviu. Fez esse sacrifício, mas dizem que ele não gosta muito de ouvir não. E uma das coisas que nós temos que trabalharmos em nós, é sabermos ouvir e analisar o que os outros dizem. Como disse o Espírito Santo pela boca de Salomão, nós temos que, eu vou parafrasear aqui, dizer com as minhas palavras, nós temos que ouvirmos tudo e reter só o que é coerente com as Escrituras. É como diz um adágio popular, no meio desse evangelicalismo, não vou dizer nem brasileiro, mas riachauense e região, é ter um saco, 2 sacos, um furado, e o Beto já escutou muito isso, um furado e um que não é furado. O furado a pessoa joga e deixa para lá. Mas se for nesse contexto, tem que ter um saco, não, tem que ter 1 milhão de sacos furados, porque não vai ter, não tenha nunca costurado. Irmãos, eu escutei o rapaz falando, e quando ele terminou, pronto. Você sabia que aquele texto ali não fala sobre isso que eu estou falando? Aquele texto ali, olha que eu não tinha estudado, por isso que é bom a gente estar inteirado acerca dos assuntos. Lembram o que é que o Espírito Santo disse a Paulo? E Paulo orientou a Timóteo que nós temos que estarmos preparados, o bom obreiro de Deus, claro que ele falou ali de um pastor, de uma pessoa que é um ensinador, ele tem que ser preparado para toda boa obra, mas o Espírito Santo, noutra ocasião, ele orientou a Pedro a escrever, inspirado pelo Espírito Santo, aquela epístola de 1 Pedro, e o Espírito Santo disse a Pedro o seguinte: olha, as pessoas têm que saber defender a razão da sua fé. Nós temos que sabermos. E sabe qual é a única maneira de nós sabermos isso? É estudando ela. É estudando as Escrituras e aprendendo. E, portanto, diante disso, olhei para o rapaz e falei: sabia que aquele texto não fala disso? Ele, assim, calma. Aquele texto ali está falando exatamente o que a gente vai ver agora. Está falando de que pessoas que tinham se convertido a Cristo, e de acordo com o texto aqui, tinham se convertido de verdade, mas eram fracas na fé, e ainda estavam presas a princípios cerimoniais judaicos. E Paulo, na verdade, o Espírito Santo diz para os fortes na fé, para que eles viessem suportar isso aí. Eu iria explicar com mais pormenores, ou seja, mais detalhes a vocês sobre essa questão, e também não deixar nenhum ponto aberto para a gente não pensarmos que podemos tolerar heresia. Estão entendendo? Irmãos, e de imediato o rapaz, ele concordou, disse: rapaz, realmente é assim mesmo. Não tem como não, Jesus disse, olha, vocês não me ouvem, porque vocês não têm parte comigo não. Se vocês tivessem parte comigo, vocês me ouviam e me seguiam, mas como vocês não têm parte comigo, vocês não me ouvem. E Jesus hoje, irmão, não vai se encarnar, até porque ele está num corpo glorificado e um corpo palpável. Ele não vai voltar à terra assim não, e falar com as pessoas não. Ele tem seus servos, cabe a cada um estudar as Escrituras e ver quem realmente está falando o que a Bíblia diz. Versículo 1 do capítulo 14 diz:
aceitem o que é fraco na fé sem discutir assuntos controvertidos. De imediato, dá para nós percebermos no versículo 1, que essas pessoas eram crentes. O Espírito Santo, falando pela boca de Paulo, e Paulo escreve com a sua pena, ele diz: aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos ou assuntos polêmicos. Irmãos, eu quero logo explicar uma coisa aqui. Quando Paulo diz: aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos, que os irmãos não entendam que Paulo está dizendo o seguinte: olha, independente do que alguém pense dentro da igreja, aceite ele. Aceite ele. Paulo não está dizendo isso. Na epístola que Paulo escreveu a Timóteo, sabe o que é que Paulo diz? A Tito, na verdade, sabe o que é que Paulo diz? Que o pastor da igreja, que na época neotestamentária era conhecido como presbítero, e esse termo pastor, vou ensinar mais uma vez aqui, porque eu acho que pelo menos a minha irmã de nova não estava na ocasião. Esse termo pastor é um termo novo. Esse termo pastor é um termo novo. Alguns teólogos, eles dizem que possivelmente foi criado esse termo pastor para se referir ao dirigente da igreja depois da Reforma Protestante. Ou seja, depois do século XVI. Antes do século XVI, e principalmente na igreja primitiva, o termo pastor não era usado. Na época da igreja primitiva, exemplo disso no Novo Testamento, a gente vai ver os líderes da igreja, que nós conhecemos hoje como pastor, eles sendo chamados de presbíteros ou bispos. Bispos entre os gregos e presbíteros entre os judeus. Essa palavra presbítero, ela também pode ser traduzida, a palavra que foi usada no Novo Testamento, ela também é traduzida como ancião. É por isso que as Testemunhas de Jeová, que é um segmento sectário, e também a igreja, Congregação Cristã do Brasil, eles chamam o dirigente da igreja, o líder, de ancião. Estão entendendo? Apesar que a Testemunha de Jeová é um segmento sectário, ou seja, é um segmento que não tem parte com Deus, e a Congregação Cristã do Brasil, a conhecida Igreja do Véu, que os irmãos fiquem inteirados acerca disso, apesar de eu ter um monte de parentes que fazem parte dela, e alguns já morreram como crentes dessa igreja, ela é um movimento contraditório. Existe um monte de coisas que é errado, que eles acreditam que é verdade. Um monte de coisas. Inclusive, uma das tais é que eles acreditam que só eles vão para o céu. Eles são os tais. E isso não é bem assim. Vai para o céu todo aquele que obedece à palavra de Deus. É claro que uma pessoa que obedece à palavra de Deus, ele vai procurar um lugar onde se pregue a palavra de Deus para congregar. Portanto, irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: aceitem o que é fraco na fé. Aqui eram pessoas que tinham se convertido a Cristo e eram crentes verdadeiramente, só que eram fracos na fé. Eram pessoas que ainda não tinham, provavelmente, um esclarecimento completo, ou pelo menos não aceitava isso, por conta de toda a tradição judaica e de todo o costume judaico. E Paulo diz que deve aceitar essas pessoas assim, exatamente porque o que eles pensavam não era nada que viesse comprometer a veracidade das Escrituras e a glória de Cristo em nos salvar. Portanto, diante disto, Paulo, ele
diz que aceite essas pessoas e não discutam com eles assuntos controvertidos. Aí Paulo continua no versículo 2. Um crê que se pode comer de tudo. Já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Irmãos, possivelmente, pelo menos essas pessoas aqui, essas do versículo 2, eles eram assênios. Os assênios eram um grupo religioso dentre os judeus que existiu na época de Cristo. E eram pessoas bastante piedosas eles. E provavelmente alguns assênios tinham se convertido. Os assênios, eles eram vegetarianos, segundo alguns estudiosos. Para os irmãos terem uma ideia, os rolos que foram encontrados no Mar Morto, na caverna de Qumran, em 1947 a 48, esses rolos pertenciam aos assênios. É exatamente os rolos que traduziram, que os estudiosos usaram para traduzir a NVI e tantas outras traduções recentes. Eram homens extremamente piedosos e possivelmente aqui eram assênios que tinham se convertido a Cristo. E Paulo diz, um crê que pode comer de tudo. Já o outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Irmãos, esse que crê que pode comer de tudo, provavelmente, Paulo está se referindo, sabe a quem? Tanto a judeus, como também a gentios que tinham se convertido. E tinham entendido corretamente a mensagem de Cristo. E diante disto, os que eram judeus, eles se libertaram de imediato das leis cerimoniais. E os que não eram judeus, eles já não eram mesmo, não praticavam aquilo ali. E, portanto, comiam de tudo. Esse comer de tudo, que fique bem claro, não é comer sangue, não. Porque os reformados, segure os reformados aí, para não caírem. Os reformados usam esse texto aqui, um dos tais que eles usam, é esse aqui, para dizer que se pode comer sangue. A gente vê que o Antigo Testamento condena a prática de comer sangue, e o Novo Testamento também ratifica isso, ou seja, confirma. Exatamente no capítulo 15 de Atos. Comer sangue é pecado. Ah, mas tem um irmão que come. Eu aconselho não comer, que foi condenado no capítulo 15 de Atos. Leia o capítulo 15 de Atos, um texto neotestamentário. Portanto, esse comer de tudo aqui não é comer sangue, não. Está entendendo? Não é comer sangue, não. E também comer comida sacrificada a ídolos, não. Apesar que, no outro contexto, Paulo, ele disse que se chegar num canto, e aquilo não escandalizar, ore a Deus, se você tiver como comer, coma. Agora, não é para virar uma prática aquilo ali. Já os outros, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Versículo 3. Aquele que come de tudo, não deve desprezar o que não come. Olha, aquele que come de tudo, não deve desprezar o que não come. Por que Paulo diz isso? Isso confirma que as pessoas que não comiam de tudo eram crentes de verdade. Eram pessoas que serviam a Deus de verdade. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come, e aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come.
E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come. E aquele que come de tudo também, ou seja, não tem essas restrições alimentares que os judeus tinham e continuaram seguindo. Os que não comem de tudo e que são vegetais, só comem vegetais, possivelmente os essênios que eram vegetarianos, eles também não deviam desprezar eles não. Pois Deus o aceitou. Versículo 3. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus os aceitou. Pois Deus o aceitou, ou seja, Deus aceitou a eles. Exatamente porque tinham se convertido a Cristo verdadeiramente. Irmãos, e Paulo continua, versículo 4. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor. É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai. E ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Quem é você para julgar o servo alheio? Irmãos, diante disto que estava acontecendo aqui na igreja em Roma, provavelmente tinha alguém que julgava. Tinha aqueles que comiam de tudo e eram pessoas fortes na fé, e tinham aqueles que não comiam de tudo, comiam só alimentos vegetais. E Paulo chama de fracos na fé. E tinha pessoas que criticavam. E Paulo diz: quem é você para criticá-los? Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está de pé ou cai. Então, é para o Senhor que está de pé ou cai. Ou seja, a pessoa está de pé. É para o seu Senhor que ele está de pé ou cai. Ou seja, é para o Senhor que a pessoa se dedica. Uns comem de tudo, outros não comem de tudo. E ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. E Paulo diz que essas pessoas vão de ficar em pé, porque Deus é capaz de o sustentar. É claro, irmãos, que o pastor dessa igreja, ele deve ter depois esclarecido a essas pessoas que não comiam de tudo, qual era o correto deles fazerem. Versículo 5. Há quem considere um dia mais sagrado que outro. Há quem considere iguais todos os dias. Irmãos, dá para nós notarmos aqui facilmente que estava Paulo tratando com os judeus, que eram presos à lei cerimonial. Quando Paulo diz que há quem considere um dia mais importante que o outro, Paulo estava se referindo, com certeza, irmãos, aos judeus que guardavam o sábado. Para os irmãos terem uma ideia, os judeus, eles só vieram se libertar por completo da lei cerimonial depois do 1º século. Até ainda no final do 1º século, os judeus ainda eram presos a princípios cerimoniais. Eles não eram presos, um exemplo, a sacrificar um animal no templo. Isso não, até porque no ano 70 o templo foi completamente destruído, mas eles eram presos a dias, pelo menos alguns, não todos. Lembram que Paulo, ele quando foi até Jerusalém, quando ele voltou, em um determinado momento ele foi até Jerusalém. Ele teve que
rapar sua cabeça por conta de um voto. Ele se comportava lá como um judeu. E tinha alguns que ainda ficavam ainda meio assim. Irmãos, para vocês terem uma ideia, a coisa era tão complicada que foi necessário Paulo ele repreender Pedro na cara. Exatamente porque Pedro, ele quando estava com os judeus, ele comportava-se como um judeu. Quando Pedro estava entre os gentios, ele comportava-se como um gentil. Diante disso, Paulo repreende a Pedro porque era repreensível naquele momento. Irmãos, e a coisa era muito forte porque nessa epístola aqui a gente vê que lá em Roma, aonde nós sabemos que na época do Antigo Mundo, como hoje também, e na época dos tempos bíblicos, e em especial aqui na época do Novo Testamento, nós bem sabemos que em todo o território mundial, praticamente da época, existiam judeus. E em Roma não era diferente. Portanto, esses judeus, como Paulo diz aqui, há quem considere um dia mais sagrado que outro. Há quem considere iguais todos os dias. Tinha outros não. Tinha uns que, judeus provavelmente, eles consideravam um dia mais sagrado que o outro. Exemplo, o sábado. As festas cerimoniais que os judeus tinham, já tinha outros que não. Eles consideravam iguais todos os dias. E Paulo vai dizer: cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne, para o Senhor come, pois dá graças a Deus. Olha, aquele que considera um dia especial para o Senhor faz. Ou seja, aquele que ainda considerava o sábado, as festas anuais, como exemplo, o Pentecostes, a Páscoa, o Pentecostes, a festa dos tabernáculos e tantas outras festas anuais, e também os dias sagrados. Paulo diz que para o Senhor fazia. Por quê? Porque eram pessoas convertidas ao cristianismo, não eram pessoas que acreditavam que era necessário guardar isso, guardar o sábado, que provavelmente é do que Paulo está tratando aqui, que era necessário guardar o sábado para que a pessoa fosse salva. Exatamente como a igreja adventista do sétimo dia, e também tem algumas igrejas que também guardam o sábado hoje. Irmãos, alguém pode pensar assim: Romualdo, vem cá. Paulo diz: há quem considere um dia mais sagrado que outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia especial para o Senhor, assim o faz. Alguém pode pensar: Romualdo, então, os sabatistas, ou seja, os adventistas do sétimo dia, eles não estão errados em guardar o sábado? Paulo não estava tratando aqui da questão, em especial dos adventistas, até porque os adventistas é um movimento novo. É um movimento novo, é um movimento do século XIX. Em relação ao adventismo, ou os adventistas, é claro que é condenável aquilo ali. Por quê? Exatamente pela questão do seguinte: uma dos fundadores do movimento adventismo,
e considerada a profetisa do adventismo, a mulher que andou com o anjo, e esse anjo o acompanhava para inúmeros lugares. E olha, Gilberto, que o doutor, aquele que não sei o quê, com aquela vozona lá, ele não tem nem vergonha de dizer que esse anjo levou Ellen White lá para Marte. Levou num monte de planetas, e inclusive chegou lá, viu Jesus, viu Satanás, e quando Satanás viu Jesus, sabe o que Satanás fez? Se abraçou com Jesus. Até a menina falou, oxe. E sabe o que Satanás disse? E sabe o que Jesus fez? A reação dele? Começou a chorar. E Satanás dizia, e o anjo dizia a Ellen Gold White, que era o nome da mulher. Sabe por que ele está chorando, Jesus? Porque Satanás pediu a ele para que ele pedisse a Deus, para Deus o perdoar, e Jesus sabe que Deus não perdoa. E Jesus não perdoa Satanás. E Jesus está chorando por conta disso. Isso era o que Ellen White defendia. Existem livros, como exemplo, O Grande Conflito, que, se eu não estou enganado, tem esse relato que ele escreveu. Os adventistas, em especial na pessoa de Ellen White, ela diz que quem guarda o sábado tem a marca da besta. E quem não guarda o sábado, ou seja, nós e muita gente por aí, temos quem guarda o sábado tem a marca de Deus. E quem não guarda o sábado tem a marca da besta. Eles dizem que nós temos a marca da besta. Diante disto, eles colocam o sábado como algo primordial e essencial para a salvação. E isso é errado, porque a salvação é em Cristo. Então, guardar o sábado para os judeus é errado. Nesse caso, não. Eram pessoas sinceras que ainda guardavam um dia especial, mas de acordo com a concepção deles, com o entendimento deles, isso não tinha nenhuma relação com a salvação. Daqui a pouco Maria começa. Ei, show! Ó. Olha. Irmãos, versículo 6. Aquele que considera um dia especial para o Senhor o faz. No caso aqui dos judeus, como eu expliquei, eles ainda alguns estavam guardando e consideravam um dia especial e provavelmente o sábado, mas eles sabiam que isso não interferia para a salvação, não. Se considerasse ou não considerasse, crendo em Cristo, obedecendo a Cristo, se salvava. É por isso que Paulo diz, para o Senhor faz. Aquele que come carne, para o Senhor come, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém, e dá graças a Deus. Ou seja, os que comem carne, para o Senhor comia. Os que se abstêm, também faziam isso para a glória de Deus. Provavelmente aqui, entre esses de comerem carne, ou de se abster, se abstiam tanto das demais carnes, como também da carne de porco. Mas carne de porco, irmãos, que vocês fiquem bem inteirados em relação a isso. Não é pecado comer, não. Quem não gostar e quiser me presentear, agora eu fazer igual os pastores faziam quando eu congregava nas igrejas aí. Quem quiser, quem não gostar, compre e mande lá para casa, que vai ser cozinhado e eu como. Só não mande Coca-Cola, porque eu não tomo refrigerante. Mãe também não toma, a Sara toma de vez em quando, e eu não gosto de dar a Maria. Mas se tiver suco, mande também. Versículo 7. Pois nenhum de nós vive apenas para si,
E nenhum de nós morre apenas para si. O que é que Paulo quis dizer aqui? Que nenhum de nós vive apenas para si e morremos apenas para si. Paulo quis dizer o seguinte, que nós vivemos para glorificar a Deus. É como ele disse aqui no versículo 8, se vivermos, vivemos para o Senhor, se morrermos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Irmãos, o que é que Paulo quis nos ensinar aqui? É muito fácil. Paulo quis nos ensinar o seguinte. Ele disse no contexto que os irmãos deviam aceitar os que eram fracos na fé e não discutir assuntos controvertidos com eles. Paulo diz também que os irmãos que tinham uns que comia de tudo, e os que eram fracos na fé só comiam alimentos vegetais. Depois Paulo vai dizer que tinha uns que consideravam dias mais especiais do que outro, dia mais especial do que outro. Já tinha outros que consideravam dias iguais. Tinha uns que comiam carne, outros se abstinham de carne. E Paulo diz, tudo isso eles faziam para a glória de Deus. Isso nos faz entendermos que o que essas pessoas faziam, por mais que Paulo chame alguns de fraco na fé, eles faziam para a glória de Deus e a igreja lá em Roma tinha que aceitá-los. Paulo diz no versículo 8, se vivermos, vivemos para o Senhor. Se morrermos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Ou seja, tudo o que eles faziam, tanto os que se abstinham de carne, como os que comiam carne, tanto os que comiam de tudo, mas outros só comiam alimentos vegetais, tanto os que consideravam dias iguais, todos os dias iguais, outros consideravam os dias um mais especial do que o outro, todos faziam para a glória de Deus. Paulo nos ensina, irmãos, que quer vivamos, quer morramos, que nós venhamos fazermos isso para a glória do Senhor. Nós não vivemos para nós mesmos, semelhante àqueles homens ali, aquelas pessoas, no caso, homens e mulheres. Isso faz com que nós venhamos entendermos que tudo que nós fizermos, nós temos que fazermos para a glória de Deus. Mesmo uma coisa que teologicamente, ou seja, biblicamente, não era correto. E Paulo os chama de fraco por conta disso. Mas era algo que não interferia na salvação, nem também fazia com que viesse diminuir a glória de Deus e Cristo na salvação. E Paulo diz que isso deve ser aceito por conta desses detalhes e por ser feito também, irmãos, para a glória de Deus. Eles se abstinham, eram fracos na fé, se abstinham, comiam só vegetais? Sim, mas faziam para glorificar a Deus. Eles não comiam carne? Sim. Era errado o que estava fazendo? Sim. Só que não era assim, algo que viesse comprometer a salvação. Ou então as Escrituras. E como faziam para a glória de Deus, se tinham se convertido mesmo, Paulo diz que os aceitem. Irmãos, isso faz com que nós venhamos a entender o seguinte: tudo que nós fizermos, temos que fazermos, irmãos, para a glória de Deus. Temos que fazermos, irmãos, para que o nome de Deus, ele venha a ser glorificado.
Irmãos, eu sei que existem inúmeras coisas que nós praticamos no dia a dia, e que isso assim não tem nada a ver com o que a Bíblia nos ensina, assim, como é que eu posso dizer melhor? Não tem nada a ver com a obediência a Deus. Agora, uma coisa é certa: a gente não deve colocar nada, absolutamente nada, no lugar de Deus. Mesmo aquelas coisas mais simples que nós iremos fazer, nós temos que demonstrarmos através de atos, e termos isso definidos em nossos corações, que isso é feito para a glória de Deus. Seja lá o que nós venhamos fazermos, que seja feito para a glória de Deus. Irmãos, como as Escrituras, elas são, como Deus, Ele é detalhista. Esses homens aqui estavam já em um tempo da nova aliança, e estavam fazendo coisas que pertenciam à lei cerimonial da antiga aliança. E Paulo, por mais que os chame de fraco na fé, Paulo não os condena, não. Paulo diz que os irmãos devem aceitar. Do contrário disso, os irmãos bem conhecem o texto. Em um determinado momento, Jesus, ele condenou a hipocrisia dos fariseus em orar nas praças, em jejuarem. E olha que orar, seja lá onde for, não era errado, não. Jesus orou em meio a multidões, ou seja, nas ruas, nos lugares. Jesus, ele jejuou. E os servos de Deus são ensinados a jejuarem. E por que Deus condenou? Porque Deus conhecia o coração, na verdade, as intenções da mente dos fariseus. Diante disso, irmãos, o que nós formos fazermos, seja lá o que for, seja para a glória de Deus. Se é servir a Deus, que venhamos darmos o nosso máximo, nos esforçarmos. Se é estarmos nos cultos, se é fazer seja o que for na igreja, o mais simples que você pense que seja, que diante de Deus não tem isso não, que nós venhamos fazermos para a glória de Deus, obedecermos a palavra para a glória dele, que a gente não venha fazer, vou obedecer a Jesus para mostrar que eu sou melhor do que fulano. Não, isso é pecado. A gente tem que obedecer para a glória de Deus. Temos que nos dedicarmos a Ele para a glória dEle, porque Ele merece honra e glória, e não, irmãos, para o nosso próprio benefício. Versículo 9 diz: por esta razão Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e de mortos. Portanto, porque você julga seu irmão, e porque despreza seu irmão. Irmãos, diante disso, nós entendemos que pessoas estavam julgando e desprezando irmãos na igreja em Roma. E Paulo diz, por quê? Por esta razão Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e de mortos. Portanto, porque você julga seu irmão, e porque despreza seu irmão, pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará, e
toda língua confessará que sou Deus. Versículo 12. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Irmãos, Paulo, ele ensina aos irmãos ali que eles não deveriam julgar os que não comiam carne, os que só comiam alimentos vegetais, os que consideravam um dia mais importante do que o outro. Tinha outros que consideravam todos iguais. Paulo diz que nenhum devia julgar o outro ali. É claro que, por mais que não esteja escrito, mas isso eu acredito facilmente, que o pastor dessa igreja aqui, ele foi esclarecendo aos irmãos: olha, deixa eu explicar. E foi dizendo que isso era princípio lá da nova aliança, da antiga aliança, ou fazia parte da lei cerimonial da antiga aliança. E isso a gente vê na história, que os crentes e judeus convertidos a Cristo, eles, depois do primeiro século, eles não praticavam mais esses princípios, não. Todavia, irmãos, Paulo diz que eles não deviam julgar os que praticavam isso nesse momento, porque não prejudicava a sua fé em coisa alguma. E Paulo diz: pois todos compareceremos diante do tribunal. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que sou Deus. Paulo diz que todos irão comparecer diante do tribunal de Deus. A gente sabe, irmãos, pelas Escrituras, que aqueles que se converterem ao Evangelho de Cristo, eles irão comparecer diante do tribunal de Deus, na verdade, diante do tribunal de Cristo, para receber galardões, para receberem benefícios por aquilo que fizeram aqui. Irmãos, além da salvação, que é o ápice, é o ponto mais alto que Deus, Ele há de nos dar de bênção, ainda dá outras coisas ainda. Mesmo sem merecermos, Deus dá para aqueles que se esforçam. Portanto, que os irmãos não pensem que esse texto está dizendo que nós iremos comparecer diante do grande trono branco. Quem comparecer diante do tribunal de Cristo, apesar que Paulo diz que por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Por mais que Paulo diga isso aqui, Paulo sabia muito bem, e o mesmo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu à igreja em Corinto, que nós iremos participar, os salvos irão participar do tribunal de Cristo. Agora, aqueles que não se converterem a Cristo, irão participar do grande trono branco. Os que se converterem a Cristo, que irão comparecer no tribunal de Cristo, não irão ser julgados para condenação, não. Irá ser analisada as obras de cada um, e quem vai analisar é o Todo-Poderoso Jesus. Ele vai analisar e vai galardoar a cada um. Todavia, Paulo diz que cada um irá prestar contas de si mesmo a Deus. Portanto, irmãos, que nós saiamos nesta noite daqui um pouco mais inteirados acerca do que a Bíblia ela nos ensina. A gente aprendeu que existem coisas que são pensamentos diversos que tem dentro da igreja,
E digo até mais, no meio da igreja de Cristo, que isso não interfere na salvação, não. Um exemplo, eu não sei se há entre nós aqui, entre os irmãos que aqui estão, mas eu penso que não, mas não sei se há. Eu sei que entre essas muitas denominações evangélicas, existem pensamentos diversos em relação à volta de Cristo. Tem alguns que, semelhante a mim, eles acreditam que Cristo voltará antes do período tribulacional, ou seja, antes da grande tribulação. Tem outros que acreditam que Cristo voltará no meio do período tribulacional, ou seja, no final de 3 anos e meio, porque esse período tribulacional é um período que durará 7 anos. Tem outros que pensam que ele voltará depois do período de 7 anos. Isso não interfere na salvação. Apesar que é bom estarmos esclarecidos, está entendendo? Mas não interfere na salvação. Existem pensamentos que interferem sim. Exemplo, se porventura eu pensar que guardar o sábado é algo essencial para a salvação, isso aí eu estou pecando. E se eu pensar assim, morrer dessa forma, eu não terei salvação. Como existem outros pensamentos errados em relação à salvação, ela ser obtida pelas obras e não pela graça de Deus, gratuitamente. É claro que a gente não pode jamais pensar assim.